oração, cada um nas suas casas, mas como um corpo, clamando a misericórdia do nosso Deus. E eu quero, a você que está em casa, você que é membro de Hebron, nós não estamos tendo os cultos presenciais, mas a igreja também continua seguindo os seus compromissos. Nós temos, graças a Deus, assistido pessoas com cestas básicas. E você que é membro de Hebron, você que talvez não seja membro de Hebron, mas que quer ofertar, que quer deixar sua semente, aí na sua tela vai aparecer os dados da igreja. Você pode estar ofertando através de uma transferência bancária, através do Pix, e a sua oferta e o seu dízimo serão bem-vindos. E eu peço que o Senhor abençoe a sua semente. Eu peço que nunca venha deixar faltar o pão sobre a sua mesa, que a sua fidelidade seja recompensada pelo Senhor Jesus, e que nunca, em nome de Jesus, a sua vida venha ter falta daquilo que é necessário. Que o Senhor te supra de todas as maneiras, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semente, e nós vamos nesse momento ouvir a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a dar agora atenção àquilo que Deus preparou para o nosso coração nessa noite. Eu quero que você se assente, que você, se puder, tenha um tempo agora para ouvir a palavra do Senhor. Deus vai falar ao seu coração. Eu quero convidar aqui a Tassi, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite encontre lugar em cada um de nós para nos falar em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, querido, para você que está em casa hoje. Nós hoje temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração, mas antes eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido, nós queremos entregar ao Senhor nessa noite toda a ansiedade, toda a inquietação da nossa alma, toda a aflição que tem nos feito, ó Deus, ficar angustiados, temerosos. E nós, ó Deus, nos dispomos a ouvir a Tua voz nessa hora. Nós queremos, Senhor, nos deleitar na Tua palavra. Nós queremos, Senhor, aprender contigo e sermos guiados pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração. Prepara o solo do nosso coração, Senhor, como uma terra fértil, para que o Senhor possa encontrar lugar de frutificação. Nós abençoamos cada querido que está em casa, que essa palavra vá ao encontro dos corações, da necessidade do teu povo, de todos aqueles que sofrem, em nome de Jesus. Amém. Querido, graça e paz. Eu quero dizer para você que nessa noite eu tenho um desafio muito grande, porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, você já deve ter visto aí, o título se chama Morreram na Fé. Nós hoje vamos falar sim sobre luto, mas o Senhor tem uma palavra de esperança para nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim, lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, verso 9, peregrinou na terra da promessa, como numa terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Verso de número 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora
desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Aleluia. Irmãos, a gente estuda a vida de Abraão e a gente fica maravilhado, porque a gente conhece Abraão como o pai da fé. A gente sabe que houve uma fé abundante no coração de Abraão. Mas a Bíblia diz nesse texto que não foi apenas fé que inundou o coração de Abraão. Teve obediência. Porque quando o Senhor o chamou para sair, ele foi. Um homem de fé, um homem de obediência, um homem de ousadia. Porque a Bíblia diz que Deus o chamou para ir para um lugar que ele não sabia. Sabe, querido, às vezes, nós na nossa caminhada de fé, nós vamos enfrentar momentos assim. Em que Deus, Ele não vai pintar o quadro todo para nós. Ele não vai revelar toda a sua vontade. Ele vai nos chamar e vai nos dizer, a direção é essa, segue, apenas ouvindo a minha voz. E quão difícil para nós é não receber a indicação completa dos próximos capítulos. A gente fica curioso, querendo saber, Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Deus, o que o Senhor tem para o meu futuro? Mas, querido, Abraão saiu da casa dele, deixou a sua parentela cheio de fé, de confiança, de obediência, e ele ousou pisar em lugares desconhecidos. Ele ousou dar cada passo de fé, apenas ouvindo o que o Senhor ia lhe dizendo, passo a passo. Os dias que nós vivemos hoje são dias assim. A gente não tem mais segurança do amanhã, a gente não sabe mais o que vai acontecer. A única coisa que nós podemos nos apegar é a voz do Senhor dizendo, este é o caminho, andai nele. Nós não sabemos ao certo para onde estamos indo, apenas confiamos que estamos sendo levados pela condução do Espírito de Deus nesses dias. Sabe, querido, a gente olha para Abraão e a gente vê um homem assim, cheio de perseverança. Mas a Bíblia diz, aonde nós lemos, que embora Abraão tenha saído em obediência, Abraão não alcançou toda a promessa. Você e eu sabemos disso. Naquele dia lá, quando Abraão ouviu de Deus uma palavra, de que ele não apenas teria um filho, mas que a partir dele, ele seria pai de multidões, que ele entraria numa terra e possuiria a terra. O texto que nós lemos diz que ele entrou na terra da promessa, mas ele se sentia peregrino nela. Abraão não viu os filhos dos filhos de Isaac, não viu Jacó, não viu a mim, não viu a você que somos benditos em Abraão hoje. Ele não completou tudo na terra, mas a Bíblia diz que ele entrou na terra da promessa e ele andou nela como peregrino. E tem um mistério aí, querido, sabe? Eu estava conversando em casa com os meus amados e dizendo assim, tem que chegar um momento para nós em que a promessa não é mais importante do que a expectativa da cidade celestial. Abraão entrou na terra da promessa, pisou na terra da promessa, mas o texto que nós lemos diz que ainda na terra da promessa, ele construiu para ele tendas. Ele não construiu uma casa fixa, ele não fez uma construção voluptuosa, ele construiu apenas tendas. Tenda fala de algo removível, tenda fala de algo transitório, passageiro, algo que não dura para sempre. Sabe o que Abraão nos ensina, querido? É o que Hebreus vai dizer, nessa terra nós não podemos depositar o nosso coração, nem que aqui seja a terra da nossa promessa. Nós aqui somos apenas peregrinos. O peregrino, ele passa por lugares, ele viaja, mas ele sabe que ele tem um outro destino. Ele não pode fixar moradia no lugar onde ele se encontra. Abraão, ele habitou em tendas, apesar de ser o pai da fé. Abraão habitou em tendas, apesar de ser aquele que entregou seu filho por amor a Deus. Abraão habitou em tendas, apesar de abandonar a sua casa, porque o coração de Abraão, querido, não estava aqui nessa terra. Nesses últimos dias, o Espírito tem falado muito no meu coração. Aonde está o nosso coração?
Será que nós estamos fazendo palácios dentro do nosso coração para vivermos aqui para sempre nessa terra? Esse não é o nosso lugar. Sabe, querido, quantos de nós não temos sentido saudades de uma pátria celestial? A Bíblia vai dizer que o Senhor, quando Ele foi assunto aos céus, um pouco antes, Jesus virou para os seus discípulos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14. E Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou para o meu Pai, mas na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Sabe, querido, nós temos um lugar preparado para nós. Esse não é o nosso lugar. O curso que a gente faz, os títulos que a gente conquista, as construções que a gente consegue agaranhar ao longo do tempo, a nossa carreira, nada disso pode ser aquilo que fixa a morada nessa terra. Nós não somos daqui. E às vezes nós estamos tão apegados a esse mundo que quando partimos dele, nós nos sentimos entristecidos. Não, querido, nós precisamos desejar o céu, sentir saudade do lugar de onde nós viemos. Sabe, Calvino, ele vai dizer uma coisa muito interessante acerca de Abraão. Ele disse assim, olha, 1000 vezes Abraão teria desmaiado na sua fé, se não fosse a sua fé transportar o seu coração para muito além desse mundo. Sabe, querido, Abraão poderia ter chegado lá em Canaã e ter dito assim, chegamos, esse é o lugar da promessa. Mas tem uma promessa superior que movia o coração de Abraão. A fé vai nos fazer pisar na terra da promessa, como se a promessa não fosse o mais importante. A promessa é importante, mas nada é superior à cidade que foi preparada para nós. E o texto aos Hebreus vai dizer que a cidade que Deus preparou para nós é uma cidade que tem fundamentos. Irmãos, quando eu lia isso, meu coração sentia de alegria, porque nós vivemos hoje, irmãos, aqui nessa cidade, uma instabilidade tão grande, uma insegurança, uma incerteza, coisas abaláveis, vidas que se perdem, empregos que são perdidos, lojas que são fechadas. Essa cidade não tem a estabilidade, a firmeza e a segurança da cidade celestial que Deus preparou para nós. Aleluia! A Bíblia vai dizer no mesmo texto que nós lemos, que dessa cidade, o arquiteto e o construtor é o Senhor. Isso me fala tanto ao coração. Eu não sei se você já fez uma reforma na sua casa. Eu não sei se você já chamou alguém para construir uma planta, fazer uma planta. Essa pessoa é o arquiteto. O arquiteto, ele se debruça sobre a obra, ele planeja os detalhes, ele vê as minúcias, ele escolhe cores, ele planeja lugares, espaços, conforto. A Bíblia diz que Deus é o arquiteto da cidade onde eu e você vamos morar. Sabe o que isso nos revela? Que ele ficou debruçado sobre essa obra, planejando com detalhes o que o meu filho vai gostar, como que ele vai se sentir bem aqui, que cores eu posso colocar. E ele planejou um lugar maravilhoso para mim e para você. Mas diz apenas que ele não ficou no planejamento, aleluia. Diz que ele é o arquiteto, mas ele também é o construtor. Glória a Deus, a obra não está só no pensamento, ela foi executada, ela foi totalmente preparada. Irmãos, tem um lugar que deve mover o nosso coração, é o céu. E se você for ler Apocalipse 21 e 22, você vai ver lá a descrição dessa cidade. Irmãos, essa cidade não precisa nem de luz, porque o Cordeiro é a luz da cidade. Todos os dias, as suas portas têm pérolas, têm pedras preciosas, as suas ruas são de ouro, o mar é como cristal, tem uma árvore que é remédio, e nós vamos chegar até ela e vamos receber cura. Todos os dias, nós estaremos com Ele para sempre nessa cidade. Pensar nas coisas que são do alto vão tirar o nosso coração daqui da terra. Não é escapismo, como muitos chamam. É lembrar que nós aqui somos cidadãos, peregrinos, forasteiros. Sabe, querido, Abraão, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que nós podemos chegar num lugar
onde ainda que caminhando com fé, com obediência, com perseverança, nós podemos muitas vezes não alcançar todo o cumprimento da promessa. E o texto vai dizer, no verso de número 13: todos estes morreram na fé. Quando eu li esse texto, foi como um clarão no meu coração. Eu fiquei me perguntando, Deus, por que não estava escrito todos estes heróis, Raabe, Jefité, Abraão, Abel, homens de grande fé? Por que, Senhor? Daniel, por que eles não foram arrebatados? Por que eles não foram levados em vida? Irmãos, você já pensou que todos nós, em algum momento da nossa existência, quer seja por um vírus chamado Covid, quer seja por uma doença, quer seja por um acidente, um dia é inevitável, todos nós vamos morrer. E a Bíblia diz que até a morte desses homens foi uma morte diferenciada. Eles morreram, sim, mas eles morreram na fé. Eles morreram na fé, e o texto vai dizer que eles morreram na fé. Olha o que o texto diz: não obtiveram, verso de número 13, não obtiveram as promessas. Não. A minha pergunta para você hoje é: quantas promessas Deus fez a mim e a você? E se amanhã nós viermos a morrer e essas promessas não se cumprirem, será que nos últimos minutos da nossa vida a fé vai continuar ali inabalável? Será que mais importante do que estar com Ele é a promessa? Eles morreram, mas eles morreram na fé. O verso 13 diz: eles não obtiveram as promessas. Olha o texto comigo: mas eles contemplaram as promessas de longe. Mas mesmo assim, o autor aos Hebreus diz que ainda que olhando ao longe, o verso diz, eles se alegraram com as promessas. Eu não vou viver essas promessas. Sabe, querido, nesses dias muitas pessoas estão se perguntando: por que Deus? Por que o meu filho? Ele tinha tantas promessas. Por que o meu cônjuge? Ele tinha tantas promessas. Eu me recordo daqueles tempos que eu fiquei ali no CTI, por causa do Covid, e que eu via as pessoas morrendo, e todos os dias iam morrendo pessoas, e eu pensava: Deus, será que essas pessoas tinham promessas? Mas sabe, querido, a gente precisa ser mais parecido com Abraão. Ele morreu na fé, ele não alcançou tudo a promessa, ele viu de longe. De longe, ele não viu a multidão como as estrelas do céu, como a areia do mar, mas ele de longe pela fé contemplou, porque agora ele tinha um filho. Mas ele se alegrou, crendo que o Deus da vida dele era poderoso para cumprir cada uma das suas promessas, ainda que na vida dos seus queridos descendentes. A gente precisa caminhar como homens assim. Eles se alegraram com elas. Olha o verso 13. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Verso 15. Se na verdade eles se lembrassem daquela terra de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Sabe, a pergunta do Espírito para nós nesses dias, a pergunta do Espírito Santo para mim nesses dias, foi: Tárcia, quanto você tem desejado a Jerusalém celestial? Irmãos, e a gente precisa ser muito sincero com Deus, porque a gente acorda de manhã fazendo 1000 planos, a gente acorda de manhã projetando a nossa vida, mas a gente não imagina que a brevidade da vida é uma realidade. Se nós tivéssemos essa consciência de quão efêmero é o nosso tempo na terra, nós mudaríamos toda a nossa existência. Sabe, querido, nós trataríamos melhor os nossos pais. Nós não brigaríamos tanto com os nossos irmãos. Nós perdoaríamos mais o nosso cônjuge. Nós passaríamos mais tempo com os nossos filhos. Nós diríamos palavras que nunca foram ditas. Sabe, essa semana, o pastor João, a Débora e o Dani tiveram que ouvir algumas coisas.
Eu os chamei, cada um deles, pessoalmente, e disse: olha, amor, se por causa do Covid eu morrer, eu quero dizer que eu amo muito você. E que eu casaria com você todos os dias da minha vida. Eu voltaria 24 anos atrás, desde o dia que a gente começou a namorar. E ficaria junto de você de novo, porque você me faz muito feliz. E ele disse assim: amor, não fala essas coisas. Eu falei: mas eu preciso. Porque nós estamos vendo pessoas que estão indo para o CTI sem tempo de se despedir. Ah, irmã, mas eu não quero essa maldição sobre a minha vida. Sabe por que a gente acha que isso é maldição, irmão? Porque o nosso coração está aqui. Porque isso aqui é mais precioso do que estar com Ele lá. Quando a gente não tiver mais a nossa vida como preciosa, quando viver aqui for como esterco, como lixo, a gente vai começar a desejar o céu. E a gente não vai ter medo de morrer. Eu dizia para o meu filho, antes de ontem: filho, a mamãe te ama demais, mas se eu não estiver mais aqui, eu quero que você viva servindo ao Senhor e amando ao Senhor. E saiba que eu te amo demais. Eu tenho muito orgulho de você. Chamei minha filha pequena e disse a mesma coisa para ela. E ela, com aquele jeitinho dela, todo carinhoso, falou: não, mamãe, mas você vai viver até 120 anos. Mas, irmãos, eu sei o que é a brevidade da vida. Eu estive lá. Por um milagre, um propósito de Deus, Ele me tirou de lá. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje: valorize os seus amados, honre a sua família, ame os seus queridos, invista tempo com eles. Irmãos, que tempo precioso tem sido esse tempo de oração em família. Às 10 horas da noite a gente se junta ali na sala e começa a orar. E um ora, o outro ora, o outro ora, o outro ora. A gente louva ao Senhor juntos, todos os dias. Eu sei que na sua casa está sendo assim também. Mas se não está sendo, eu quero te encorajar nessa noite a fazer valer a pena os dias da sua peregrinação nessa terra. Deus não te colocou aqui sem propósito, querido. Moisés disse no Salmo 90:12: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Moisés estava dizendo: os dias vão passar, e eu quero contar cada momento que o Senhor me dá em vida na terra, para vivê-lo bem, com sabedoria, amando, perdoando, não deixando que a amargura, que a raiva, que a falta de perdão, que a indiferença, que a traição fale mais alto do que o amor que nos foi derramado no nosso coração pelo Espírito. É tempo, igreja, da gente permanecer firme na fé. Esses homens morreram na fé. Morreram, mas não perderam a fé. Não alcançaram as promessas, contemplaram de longe. Mas duas coisas fizeram a diferença neles: a alegria em ver as promessas que ainda não estavam alcançadas, e a consciência de que eles não eram moradores permanentes nessa terra. Nós não temos casa fixa aqui, querido. Nós precisamos ter tendas. Eles morreram, sim, desejando o que é mais excelente. Eu quero falar nessa noite com você que não é pecado você chorar. Não é pecado você lamentar. Eu quero pedir licença nessa hora para falar sobre um tema muito delicado, que é o luto. A Bíblia vai nos falar de homens e mulheres que perderam os seus entes queridos. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz lá em Deuteronômio que o povo de Israel ficou 30 dias chorando, pranteando pela morte de Moisés. A Bíblia diz que quando Jacó morreu, o povo do Egito ficou 70 dias chorando porque o pai do rei do Egito, do governador do Egito, tinha morrido. Luto. A Bíblia diz que quando José foi sepultar Jacó, ele ficou 7 dias pranteando o pai dele. Quando Abraão foi sepultar Sara na caverna de Macpela, ele chorou por causa de Sara. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus chorou quando perdeu Lázaro, seu amigo. Não tem problema nenhum da gente chorar. E a gente precisa mudar essa visão da igreja, de que somos super-homens, super-mulheres. Romanos, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: olha, quando alguém estiver alegre, alegre-se com ele. Mas quando alguém estiver chorando, chorai com os que choram. Eu poderia dizer qualquer coisa para você hoje aqui: nada
vai trazer tanto consolo ao seu coração, quanto se essa sua pessoa que você ama, que você perdeu, pudesse ser trazida de volta. Mas eu quero dizer para você que Deus não está alheio à sua dor. Eu quero dizer para você que Deus, assim como Ele chorou quando Jesus morreu por nós, Ele sofreu quando Jesus morreu por nós. Era o Filho dele sendo entregue, morto. Assim, o coração de Deus se identifica com a sua dor, querido. Sabe, nesses dias, eu quero dizer para você que apesar de toda a angústia que toma o seu coração, há uma palavra de esperança para nós. Porque a palavra do Senhor diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que já morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim Deus também trará mediante Jesus, na companhia dele, todos os que já morreram. Aleluia. Irmão, sabe o que me alegra? É que vai chegar o dia em que nós vamos nos reencontrar com aquele querido que se foi. E sabe onde vai ser esse lugar? Vai ser lá, na Jerusalém celestial, na cidade que nos foi preparada, uma cidade com fundamentos que jamais será abalada, uma cidade segura, para onde nós iremos todos juntos celebrar as bodas do Cordeiro. Não deixe o seu coração perder essa esperança. Um dia um irmão me perguntou: mas e quando eu chegar lá? Será que eu vou reconhecer aquele meu querido que já morreu? E eu disse para ele: claro que você vai. A parábola que Jesus contou, aliás, muitos dizem que não foi uma parábola, porque a característica da parábola é que ela não tem nomes, é uma história figurada. E quando Jesus conta a história do rico e de Lázaro, ele dá nome aos personagens. Por isso que a gente entende que não era uma parábola. E ele diz assim que o rico morreu e que Lázaro morreu. E que quando o rico estava lá em chamas, naquele calor causticante, ele diz assim: Senhor, me deixa pedir para molhar o meu dedo e aliviar. Ele diz: não pode, não tem como passar ninguém que está aí para cá. E aí ele fala: então pede para Lázaro ir lá e avisar os meus irmãos que eles não tenham essa vida, para eles não virem no mesmo lugar. E Deus disse: não, também não tem como Lázaro sair daqui do céu e ir para lá. Tem um abismo entre nós. Mas sabe o que me ensina? É que o rico lembrou de todo mundo. Lembrou dos seus parentes, lembrou da condição que eles viviam. Eu quero trazer essa palavra de esperança para o seu coração. Você perdeu alguém que você ama, vai chegar o dia que você vai poder dar um abraço bem apertado nele. E eu quero dizer que não vai mais precisar você se separar dele. Tenha esperança, não fique triste como aqueles que não têm essa convicção. Nós sabemos que chegará um dia que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois, juntamente com eles, nós seremos arrebatados nos ares e estaremos com Jesus para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. A enfermidade não vai mais nos separar. A dor não vai mais nos separar. A angústia não vai mais nos separar. Aleluia. Aleluia. Tem um lugar preparado para mim, para você e para todos aqueles que nós perdemos nesses dias. Sabe, querido, Mateus 5,4 vai dizer que quem chora é bem-aventurado. Não porque chora, mas porque tem uma promessa. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador. E eu amo essa designação que Jesus dá ao Espírito Santo. Consolador.
aquele que vem para nos ajudar a carregar o fardo, aquele que vem para interceder conosco, interceder por nós, enxugar as nossas lágrimas, nos segurar no colo. O Consolador tem uma promessa sobre você, meu irmão. Haverá consolo do céu sendo liberado. Essa dor não vai destruir você, você não vai ficar paralisado, você vai ser levantado e você vai celebrar a presença do Senhor, porque vai chegar um dia em que você vai dizer: Senhor, hoje eu entendo, e eu vou sair daqui mais fortalecido. Tem consolo de Deus chegando sobre o seu lar. Tem promessa de que o Espírito Santo vai encercar a sua vida, te tomar nos braços com amor e vai te fortalecer. A palavra do Senhor diz que para Deus é muito preciosa a morte dos seus santos. Esse era um texto que me intrigava. Na verdade, eu achava esse texto muito insensível. Eu pensava assim: Deus, como é que o salmista, no Salmo 116:15, escreveu isso? Que é preciosa a morte dos santos do Senhor. Que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos santos. Mas esses dias eu estava orando e pensando: gente, imagina comigo. Deus, Ele foi preparar um lugar tão gostoso para nós. Um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós vamos retornar para Ele. Eu fiquei imaginando a cena de Deus, sabe, com aquela expectativa. Sabe o pai do filho pródigo? Que todos os dias ia lá olhar se o filho estava voltando. Todos os dias ele ia lá ver se o filho estava chegando. Eu imagino Deus todos os dias passeando pela cidade e dizendo assim: eu não vejo a hora da Tássia chegar aqui. Eu não vejo a hora do João chegar aqui. Eu não vejo a hora do Daniel chegar aqui. Eu não vejo a hora do Marcelo chegar aqui, do Lucas chegar aqui. Eu não vejo a hora deles estarem aqui comigo. Então, quando a gente morre aqui, acho que Deus faz uma festa lá em cima. Porque Ele diz: tem um filho voltando para casa. Tem um filho chegando para o lugar onde nunca mais eu vou ter que me separar dele. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos dele. Mas ao contrário disso, Ezequiel vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque eu fiquei pensando em casa, gente, quando a gente morre aqui, a gente sobe para estar com Deus. Mas o ímpio, quando ele morre aqui, ele selou o destino eterno dele. O distanciamento dele com Deus vai ser para sempre. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Às vezes nós vemos as notícias, ouvimos o tanto de informação de pessoas que morrem diariamente. E há muitos que dizem: aonde está Deus? Por que Deus permitiu tanta morte? Irmãos, a palavra é muito clara em Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte de nenhum que venha a se perder da sua presença. Não é Deus que está aplaudindo do céu a mortandade. Deus não está satisfeito com multidões que estão indo para o vale da decisão, que estão cambaleando para a matança, não. Deus não tem prazer nisso. Ele tem prazer apenas quando o santo dele vai ao encontro dele. Eu quero dizer, meu irmão, que nesses dias muitos santos têm partido para o Senhor. E eu quero me solidarizar com você, querido, que perdeu um ente querido nesses dias. Somente o Espírito Santo é capaz de entender e de mensurar o tamanho da sua dor, a perda, a saudade. E eu quero dizer que Deus entende cada lágrima e Ele recolhe cada lágrima sua no odre dEle. Ele entende quando no primeiro momento você nega o fato, no segundo momento quando você se revolta, depois quando você sente raiva, depois quando você quer barganhar com Deus, ou mesmo quando você aceita. Ele entende cada estágio do luto. Deus entende. Ele entende e Ele está disponível para trazer consolo ao nosso coração. Mas eu quero te encorajar a não perder tempo enchendo o seu coração de amargura, questionando: Deus, por quê? Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos perdendo um minuto de sabedoria, porque nós ainda temos uma vida para viver aqui na terra, e nós precisamos vivê-la com sabedoria. Quantas pessoas, depois de um luto,
se rendem ao Senhor em gratidão pelo tempo vivido. As pessoas que mais se revoltam são aquelas que perderam toda a oportunidade de viver uma vida em amor ao lado daquela pessoa que se foi. Por isso eu quero te encorajar, meu irmão. Se você perdeu alguém, ame mais, se doe mais, libere sua vida mais, perdoe mais, porque esses dias eu ouvi de uma família, uma moça muito próxima à família do pastor Ideci, que perdeu o seu marido tão novo. Eu quero dizer para pessoas assim que perderam o cônjuge, pessoas que perderam o pai, a mãe, tem uma promessa de Deus para você no Salmo 68. Deus, Ele é pai de órfãos. Sabe, querido, você que hoje está órfão e perdeu o seu pai ou a sua mãe, tem uma promessa de paternidade do céu vindo sobre a sua vida. Você não estará sozinho por todos os dias da sua existência. Há um Pai no céu que promete ser o seu Pai todos os dias que você caminhar sobre essa terra. Mas Ele não diz apenas que Ele é o Pai dos órfãos. Diz que Ele é o juiz das viúvas. E Isaías vai dizer que Ele é o marido daquela que não tem mais o seu marido. Sabe o que o Senhor falava no meu coração? Eu tenho paternidade para os órfãos e tenho proteção para as viúvas. Que chegue sobre a sua vida, minha irmã, essa proteção daquele que é o seu marido. Que chegue sobre a sua casa essa proteção daquele que é o juiz da viúva, daquele que não vai deixar injustiças acontecerem sobre o seu lar. Que chegue sobre a sua casa, querido. Você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem, você que também já é adulto. Que chegue a paternidade de Deus sobre você. A convicção de que o Senhor nunca te deixará, nunca, de modo algum, te abandonará. E eu quero terminar dizendo, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse 21:4. Vai chegar o dia em que não haverá mais morte. Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deus entende o seu coração, meu irmão. Ele sabe exatamente. Eu amo ler esse texto. Enquanto eu lia esse texto, o Espírito falava ao meu coração: olha, filha, a progressão é essa: morte, luto, pranto e dor. Talvez hoje para você seja o dia em que você viveu a morte, está vivendo luto, está pranteando, está com o coração cheio de dor. Mas é para mim, para você, essa palavra que diz que chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas as coisas que são primeiras serão passadas. Aleluia. Por isso, deixa eu te encorajar nessa noite. Nós podemos sim morrer, mas vamos morrer na fé, porque não somos daqueles que não têm esperança. Um dia todos nós vamos ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo, porque nós não estamos sozinhos, temos um Pai e um juiz. Não vamos nos entristecer, porque vai chegar um dia que o único inimigo que ainda faltava ser vencido já foi vencido por Jesus, que é a morte. A pergunta que Jesus faz é: morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão, morte? Porque Jesus venceu a morte. E nós um dia a venceremos também juntamente com Ele. Eu quero convidar você nessa hora a fazer uma breve oração aí na sua casa.
Eu não sei qual é o tamanho, a dimensão da dor do seu coração. Eu já vi o meu esposo perder a mãe, o pai. E eu sei que dói, e dói muito. Talvez você se questione: Deus, por que o meu cônjuge? Por que o meu pai? Por que minha mãe? Por que o meu filho? Mas eu quero dizer que o caminho da cura, o caminho do consolo, está em entregar o seu luto, a sua dor, a sua aflição, a sua angústia nas mãos do Senhor. Essa semana que passou, nós perdemos um ícone da música cristã. A música dele foi por todos os lugares desse Brasil. Eu assisti um vídeo essa semana dele no hospital. E ele deitado na maca com o oxigênio. E uma enfermeira cuidando do Lázaro. E dizendo aquela música da Cassiane, que Deus não ia deixá-lo no sofrimento. E ele ainda com tão pouco ar, ele cantou essa canção. E eu fiquei tão emocionada. E na hora eu me lembrei de uma música que ele compôs há muitos anos atrás. E essa música dizia: ainda bem que eu vou morar no céu. Sabe, querido, a gente tem passado dias muito difíceis. Dias de muitas lágrimas, de muito sofrimento. E eu quero declarar, viu, Edilane, que a Isabelle vai ficar boa em nome de Jesus. Eu quero declarar, pastor César, que o Azaf vai ficar curado em nome de Jesus. Eu quero declarar que a Yasmin vai para casa com seu bebê. Declarar cura sobre todos que estão enfermos com Covid. Nós queremos declarar a vida de Deus entrando em cada leito de hospital nessa noite. Assim como o Senhor fez comigo, Deus pode fazer com você, creia, meu irmão. Mas, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele o fará. Mas se Ele não quiser, ainda assim, nós não adoraremos a sua estátua. Querido, se Deus quiser nos livrar, Ele vai fazer. Por um propósito, não porque me ama mais, porque te ama menos, não. Mas se Ele não fizer, ainda bem que nós vamos morar no céu. Tem uma cidade preparada para nós, uma cidade fundamentada, que o arquiteto foi Deus, o construtor foi Ele, preparada para mim e para você. E nós vamos estar para sempre ao lado do Senhor. E lá Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, não haverá mais luto, pranto e nem a morte. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. E você pode colocar a mão no seu coração e fazer uma oração aí na sua casa. De entrega ao Senhor, entrega o medo. Pessoas com medo de morrer, com medo. A gente fica com medo. A gente fica com medo de ser o próximo. A gente fica com medo de perder alguém que a gente ama. A gente fica com medo, sim. Mas eu quero dizer para você que tem uma esperança no seu coração. Aqui não é o fim. A morte não é o fim. Se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui não é o fim. Tem uma vida inteira, eterna, para ser vivida no céu. Aleluia. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Aleluia. Ainda Aleluia, Jesus. bem que eu vou morar no céu. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos garante, Senhor, que não estamos sozinhos nesse mundo.
mas que quando tudo isso acabar, quando esse edifício se desfizer, temos da parte de Deus uma casa eterna que foi preparada para nós. Que nós sejamos como esses homens da fé, que morreram, mas não perderam a fé. Que morreram, mas sabendo que são peregrinos e estrangeiros nessa terra. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor Jesus te fortaleça. Que o Senhor Jesus te levante. Que o seu Espírito encoraje a sua vida. Que você seja fortalecido no seu homem interior. E seja mais um dia grato ao Senhor por todas as coisas. Porque em tudo nós podemos dar graças. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra. Guarde no seu coração. Cultive essa esperança e essa fé que só Jesus Cristo pode dar. E se você, quem sabe, está aí nos assistindo e você diz: eu não tenho essa esperança, eu não sei para onde eu vou quando eu morrer. Eu não estou dizendo que você vai morrer agora, querido. Talvez você, eu quero dizer que meu desejo é que você viva muitos e muitos anos. Mas você sabe que um dia todos nós vamos partir. E naquele dia, aonde nós vamos morar? É possível ter essa certeza em Jesus Cristo. Basta você abrir o seu coração, convidá-lo para entrar, convidá-lo para ser o seu Senhor, entregar tudo nas mãos dele, se render a ele. Ele veio para isso. Ele veio para nos dar esperança. Ele veio para nos dar vida eterna. Basta você apenas convidá-lo para que seja então o seu Senhor e o seu Salvador. Que Deus te abençoe. Que Deus continue guardando sua vida, abençoando o seu coração. E eu quero encerrar esse momento, esse culto, dizendo que no próximo domingo às 18 horas nós estaremos mais uma vez aqui, se Deus quiser, adorando o nosso Deus. E eu encerro fazendo uma oração para você que está em casa e quer agora entregar sua vida a Cristo. Você vai repetir comigo esta oração. Você vai dizer: Senhor Jesus, eu sou um pecador, mas eu reconheço o teu amor. Eu reconheço que o Senhor deu a sua vida por mim naquela cruz do Calvário, para me perdoar, para me libertar e para me dar direito à vida eterna. A partir desse momento, eu quero ser teu filho, eu quero ser herdeiro de Cristo, de todas as suas promessas, e uma delas é a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua decisão. Deus abençoe, querido irmão, irmã, que participou conosco. Você que é da Hebron, Deus te abençoe. Saudade de todos vocês. 22 horas estaremos juntos em oração. Deus abençoe sua vida e que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre todos nós, povo de Deus, espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.